Agora sim, agora sim. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Nesse que é o primeiro dia da nossa jornada do TDAH. É isso mesmo, jornada do TDAH. Serão 15 dias. Eu tô com o da Luana aqui, beleza. Serão 15 dias, isso mesmo. 15 dias onde falaremos exclusivamente sobre esse tema, juntamente com a nossa professora, psicóloga, neuropsicóloga Luana Nascimento, que dentro de mais alguns minutos já vai estar com a gente aqui, certo? Então, jornada do TDAH. A gente ficou alguns meses off, podemos dizer assim, do nosso trabalho aqui no YouTube, em função assim de diversas demandas que a gente tinha, demandas de trabalho, demandas profissionais. A gente teve em algumas cidades, né, do Brasil, e tem outros estados. Nós somos de Canoas, Rio Grande do Sul, então a gente esteve bastante no estado do Paraná, mas também tivemos em outros estados. Tivemos no estado de São Paulo, no estado de Santa Catarina, no estado de Minas. Então, acaba que esses deslocamentos às vezes impedem a gente ali de poder ter uma frequência maior aqui no YouTube, né? Então, muito deslocamento rodoviário, inclusive. Mas estamos de volta com força, com energia, com uma equipe muito legal, para poder lhe trazer o melhor conteúdo para você, certo? Beleza, maravilha, tamo junto. Olha só, 15 dias da nossa jornada TDAH, todos os dias, começando a partir de hoje, de segunda a sexta-feira, né? Hoje é uma quarta, iniciamos hoje. Segunda a sexta-feira, todos os dias, às 19h30 a gente inicia. 19h30 a gente inicia. E após isso, após as 19h30, a gente começa ali a nossa aula, beleza? Tamo junto? Outro sim, sempre em cima aqui, e eu agradeço vocês que estão entrando com a gente, aí o pessoal ali pessoal de Barra do Corda, que já tá com a gente, tá chegando, o pessoal que nos acompanha. São diversos nomes, às vezes a gente não consegue acompanhar ali no chat, então vamos saudando vocês aí que vão entrando, certo? Então, em cima, fixado de azul, fica um link se você quiser participar, estiver conosco na nossa formação TDAH na prática. Essa formação TDAH na prática vai conferir para vocês ali, além de um vasto conhecimento sobre o tema, vai poder conferir você ali uma certificação de 120 horas, que você pode usar para programas ali de progressão de carreira, você pode usar ali para horas complementares, provas de títulos ali, uma série de coisas. Você pode usar isso, beleza? Então, mas se você quiser informações ali, em cima tem o link fixado. Quer solicitar o certificado da mesma forma? A gente vai ter o certificado também para vocês ali em cima. Solicita no link o certificado, os materiais, como a gente sempre faz, certo? Eu vou desaparecer aqui. Quando eu aparecer, a Luana que vai estar aqui presente, não mais eu, certo? Não sei se a Luana tá on. Luana tá on? Deixa eu olhar aqui se a Luana tá on. Daqui a pouco a Luana tá on, daqui a pouco a Luana tá on com a gente aqui, certo? Então, beleza? De novo, você ainda que não se inscreveu no nosso canal, né, você já tem a oportunidade de deixar seu like ali para ajudar a gente, fortalecer o nosso trabalho. A gente bateu recentemente a meta de 10 mil inscritos. O nosso foco para 2026 é chegar aos 100 mil inscritos, né? Ganhar aquela plaquinha legal, sabe? Né? Mas a gente precisa ali da sua ajuda compartilhando esse trabalho ali com mais pessoas também, beleza? Então, outro sim, vou desaparecer e a Luana vai aparecer aqui, certo? Tamo junto. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Uma boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito alegre por iniciar esse ano de 2026, na nossa primeira aula, na nossa primeira live aqui no nosso canal. E nessa jornada do TDAH,
Então, durante esses dias, vamos falar acerca desse tema, trazendo cada dia um tema, um conteúdo diferente em cima dessa temática. E eu tenho certeza que vai agregar muito para você, vai fazer muita diferença na sua vida, na sua jornada. E eu quero, então, compartilhar com você a satisfação de inaugurar o ano de 2026 com a tua presença aqui conosco. Então, por favor, deixa o like, participa, interage. Na medida do possível, a Prof vai interagir também. Vou estar aqui com vocês. Nos outros dias, retomo alguns dias que passaram. Então, por favor, tá? Não deixe de interagir aqui conosco, certo? Então, para quem não me conhece, gosto sempre de me apresentar um pouquinho. Eu me chamo Luana Nascimento, sou psicóloga clínica, neuropsicóloga, então tenho especialização na avaliação neuropsicológica, em aplicação de testes, investigação cognitiva. Também sou professora, também sou supervisora clínica de psicologia e avaliação neuropsicológica. Enfim, é um combo, tá? Mas o principal, sou uma constante aprendiz. Então, estou sempre lendo, sempre estudando, sempre buscando, quero estar sempre atualizada, sempre sabendo as novidades que estão acontecendo cientificamente e buscando aprender também com vocês que nos acompanham aqui no canal. Então, já deixo a minha alegria em compartilhar com vocês esse momento aqui ao vivo nessa quarta-feira, dia 14 de janeiro. Certo? Então, bora lá. Nós temos aqui intitulado o tema da nossa aula, aula de número 1 da jornada do TDAH, um tema muito interessante. Qual é o tema, prof? Nós vamos falar hoje, especificamente, sobre um tema muito especial no TDAH, que é TDAH ou falta de limites? É uma coisa ou é outra ou é as duas coisas? Né? Então, nós vamos falar basicamente sobre isso hoje. Eu parto do pressuposto que vocês já sabem um pouquinho sobre o que é o TDAH. Né? O TDAH, então, é um transtorno do neurodesenvolvimento. O TDAH, na literatura, tá? Ele teve várias alterações ao longo da nomenclatura, tá? No nosso curso Capacitação Teórica e Prática no TDAH, nós vamos falar sobre isso com muitos detalhes, mas hoje foi me intitulado esse tema. Quando eu sei que o TDAH é o TDAH ou é falta de limites? Como saber a diferença real? Então, é sobre isso que eu vou falar hoje, tá bom? Então, mas eu não posso já trazer, né, esse tema sem antes dizer para vocês um pouquinho sobre a nomenclatura. Por que essa sigla TDAH? Por quê? Porque o TDAH, ele tem três formas de apresentação. Nós temos, então, o TDA, ou seja, somente o déficit de atenção. Nós temos somente a hiperatividade e nós temos os dois, que é o combinado, que é o déficit de atenção com a hiperatividade. Então, nós temos três formas de apresentação do TDAH: déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade, ou os dois que a gente chama, que é o tipo 3, que é o combo, déficit de atenção e hiperatividade. Nós temos a famosa escala SNAP, tá? E com ela eu já consigo explicar um pouquinho para você sobre o TDAH. Você já deve ter visto, já deve conhecer a escala SNAP. Se não conhece, eu vou compartilhar aqui com vocês já de antemão, tá? Para poder ficar mais clara a minha explicação. Então, vou compartilhar aqui com vocês a escala SNAP. O que é essa escala SNAP, prof? Deixa eu colocar aqui e vou me colocar pequenininha aqui para que vocês possam ver maior o slide, ou melhor, o arquivo.
Então, essa escala, você que é professor, você que é professora, você que é pai, você que é mãe, talvez já deve ter preenchido para o seu filho, sua filha, né, numa investigação, ou para o seu aluno ou para a sua aluna. Então, o que que é essa escala? Essa escala, ela traz a sintomatologia, as características do TDAH. Então, por exemplo, ó, aqui nós temos algumas características do déficit de atenção. Não presta atenção, comete erros por descuido, tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades de lazer, parece não ouvir quando se fala diretamente com ele ou com ela, não segue as instruções até o fim e não termina os trabalhos escolares, tarefas ou deveres, tem dificuldade em organizar as atividades, evita, não gosta ou reluta em envolver-se em tarefas que exigem um esforço mental mantido, perde coisas necessárias para as atividades do dia a dia, né? E isso inclui tanto no brincar como para a escola. Brinquedo, trabalho escolar, lápis, livro. Distrai-se com estímulos externos e é esquecido nas atividades do dia a dia. Então, todas essas características que a prof colocou e mostrou aqui no Snap para vocês são características de desatenção, ou seja, do tipo 1, do déficit de atenção. Essas listas são algumas características do TDAH do tipo desatento. Certo, gente? Bora então continuar nosso estudo. Quais são os sintomas do tipo hiperativo? Ó, a partir do 10 aqui. É inquieto com as mãos ou os pés, remexe-se na cadeira, sai do lugar na sala de aula ou em outras condições que ele deveria ficar sentado, ele ou ela, né? Tem dificuldade para brincar de forma tranquila, então a brincadeira é sempre uhul, com grito, com correria, com agitação, todo aquele movimento corporal. Tá sempre em movimento ou frequentemente age como se tivesse ligado ao motor. Fala em excesso, precipita-se nas respostas antes das perguntas terem acabado e tem dificuldades para a sua vez, interrompe os outros ou se intromete nas conversas, nos jogos. Então, essas são algumas das características da hiperatividade do tipo impulsivo. Então, todas essas listas de sintomas que a gente leu agora são características do TDAH do tipo hiperativo impulsivo, certo? Beleza. Luana, e como que é quando é os dois, o TDAH combo ou combinado? Nesse caso, aí a gente vai ter a lista de todos esses sintomas, do 1 ao 18, todos vão estar presentes. Aí nós vamos ter TDAH desatento e hiperativo, certo, gente? Então, quis dar essa pinceladinha para iniciar a aula de hoje. Dúvidas, comentários, situações, coloquem aqui. A gente vai conversar, a gente vai compartilhar isso junto, certo? E aí, então, vamos iniciar o nosso tema central da nossa aula, que é o tema sobre é birra, é frescura, é TDAH mesmo? O que que tá acontecendo afinal, tá? E eu gosto de introduzir, gente, para nós, né? Uma coisa muito importante, tanto no dia a dia da família, como também na minha prática clínica, que é talvez você profissional, professor, terapeuta, pai, mãe, tem aquela sensação que você tem que repetir 10 vezes a mesma coisa para sua filha, para o seu filho que tem TDAH. Você sabe por que que isso acontece? Por quê? Porque ele tem dificuldade na memória de trabalho ou memória operacional. Então, aquela sensação de que a instrução entra por um ouvido e sai pelo outro é porque, por que que ela acontece? Porque o cérebro ele não conseguiu sustentar aquela informação que você passou por um tempo suficiente para transformar ela em uma ação. Então você falou, ele ouviu, aí vem aquela sensação de entrou por um ouvido e saiu pelo outro.
A memória de trabalho não consegue sustentar o tempo suficiente para ele poder executar a ação. Por isso a gente tem aquela sensação de que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Mas isso tem um custo emocional, tanto para os pais, porque isso traz uma exaustão muito grande, né? Ou seja, ele é visto como um estresse naquele momento que tu, nossa, tem que falar pro fulano 500 vezes a mesma coisa. Então isso traz uma ansiedade, tá? Mas é importante dizer, a criança não tem culpa. Isso faz parte da memória operacional que pode estar funcionando abaixo da média. Então, a minha aula de hoje, o meu tema na jornada hoje, no conteúdo, é te mostrar se é TDAH ou se é falta de limites, como saber a diferença real. E aí eu já venho chegando com essa primeira questão para te mostrar que pode ser que não seja falta de limites. Pode ser que realmente a memória operacional está funcionando abaixo do esperado. Está funcionando de uma forma talvez mais vagarosa, tá bom? Beleza. No âmbito da neurobiologia, tá? Quando a gente fala em falta de limite, em diferença cerebral, tá? Nós temos que pensar em algumas coisas, tá? O cérebro humano, ele não é um padrão, tá? Então, nós não temos um padrão único de funcionamento. É como se fosse, sim, uma máquina, e dentro dessa máquina nós temos as peças todas iguais para todo mundo, mas nós temos umas que funcionam em um potencial mais alto, uma que funciona em um potencial mais baixo, e isso a gente chama de sistema operacional diferente. Ou seja, em ritmos diferentes, e o TDAH é um transtorno de nós temos no cérebro o córtex pré-frontal. Frontal, exatamente isso, é a parte da frente do cérebro, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês uma fotinho que a prof aqui vocês vão ver ao longo desses dias que a gente vai passar junto. Para quem não me conhece, ainda não sabe o ritmo das minhas aulas, eu gosto de falar, mostrar, ver na prática, né? Então, o córtex pré-frontal, ele é responsável pelo quê? Pelo planejamento, pela tomada de decisões, pelo controle dos impulsos, pela regulação emocional. Então, um exame magnético, um exame de imagens, tá? Deixa eu ver se eu abro aqui para nós. Quando nós temos uma alteração no córtex pré-frontal, o que que pode ocorrer? Pode ocorrer, então, uma dificuldade, sim, tá? De manejo. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade no córtex pré-frontal, tá? Então, eu quero mostrar aqui para vocês uma imagem, deixa eu compartilhar aqui, na prática do córtex pré-frontal, para que a gente possa olhar e se imaginar. Então, o córtex pré-frontal é exatamente nessa parte central do cérebro, tá? Aonde ali nessa parte central, tá? Que é o seu ou do nosso cérebro, ou seja, é quem manda e comanda e desmanda tudo, tá? Ele recebe de forma privilegiada todas as informações relevantes para a tomada de decisão estratégica, para muita coisa, tá? Então, ele é localizado nessa parte central do nosso cérebro, tá bom? E aí, o que que acontece nesse sentido, tá? Eu tenho córtex pré-frontal e é ele que comanda tudo, tá? É ele que manda. E aqui em crianças e adultos, né? Eu falo crianças, mas o TDAH é do neurodesenvolvimento, então acompanha toda a nossa trajetória de vida, né? Por isso que eu gosto de associar como uma característica. E dentro disso, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter uma hiperestimulação. Então, essa parte central aqui, frontal, que é o córtex pré-frontal, que é o CEO, que é o chefe do cérebro, ele é responsável pela inibição de impulsos. E se a criança ela é hiperestimulada ali, o cérebro dela é hiperestimulado, nós vamos ter o quê? Uma rebeldia. Ou seja, o filho de vocês parece ser um rebelde sem causa.
mas ele não é. Ele tem uma dificuldade já oriunda e característica do TDAH. Eu gosto de dizer que é como se fosse um motorista, tá? Tentando dirigir um carro potente com um freio que falha. Então, imaginem um motorista com um carro super potente, a 1000, que é o córtex pré-frontal, e o freio, que é a memória operacional, que é a dificuldade de inibição, esse freio falha intermitentemente. Então, essa dificuldade é por quê? Porque esse carro é muito potente, só que o freio tem dificuldade, tá? Então, dentro disso, nós temos que pensar. Tem uma falha de performance, sim, e eu, como neuropsicóloga, preciso dizer para vocês que o TDAH ele não afeta o QI, ele não afeta a inteligência, tá? Ou seja, ele não traz nenhum déficit intelectual, claro. Tem crianças com déficit intelectual e TDAH também. Mas eu tô falando especificamente do TDAH. O TDAH ele não afeta o QI, ele não afeta a inteligência, mas ele afeta a performance. Ou seja, na clínica nós vemos crianças brilhantes que não conseguem amarrar o calçado, que não conseguem anotar, copiar o tema de casa, porque se dispersam. E são crianças brilhantes, inteligentes, fazem o teste de QI, dá na média, em algumas situações até acima da média. Então, se fosse uma falha na educação, elas não sofreriam por não conseguir. Então, elas sofrem por quê? Porque elas sabem o que deveria ser feito, mas elas não conseguem atravessar aquela ponte que eu falei do início, do querer e do fazer. Então, nós temos um impacto, tá? E aí eu preciso destacar para vocês uma experiência com um olhar clínico, tá? Que o meu trabalho enquanto neuropsicóloga, avaliadora, o meu trabalho é olhar para os testes, olhar para o comportamento e separar o que que é dos testes, do cognitivo, o que que é do temperamento, da personalidade, da fase do desenvolvimento. Então, assim, por isso que é uma avaliação clínica de qualquer hipótese, mas falando hoje do TDAH, ela precisa ser muito cautelosa, com um olhar muito especial, muito crítico, muito clínico, para que a gente possa ver o que que é dos testes, que é resultado do cognitivo, que esse indivíduo demonstrou, seja criança, adulto, adolescente, jovem, idoso, enfim, e o que que é do temperamento, da personalidade, da fase do desenvolvimento que ele está passando. Então, tudo isso a gente precisa avaliar e ter o olhar, tá? Porque um funcionamento neurobiológico é uma coisa. Agora, um funcionamento situacional, oriundo de um ambiente familiar, oriundo das emoções que essa criança, esse adulto está sentindo. Então, é isso que vai me diferenciar num diagnóstico, tá? Bom, trouxe uma introdução para vocês do tema de hoje, tá? E aí eu faço essa pergunta para vocês. Por que que ele não quer fazer? Por que que ele não consegue fazer? Por quê? Aí a gente tem o primeiro mito. Ah, isso é porque é falta de palmada, é falta de limite, é problema na criação, é por isso, né? O TDAH, ele é um transtorno de performance, tá? Não de saber as regras. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? O TDAH ele vai apresentar alterações estruturais no córtex pré-frontal, que eu já falei, e mais especificamente no gânglio direito e no gânglio da base dele, tá? Então, cada partezinha do cérebro tem uma responsabilidade. E aí, a gente gosta de dizer, por exemplo, tá? Vamos fazer uma analogia com o diabético, tá? Por exemplo, dizer que TDAH se resolve com palmada é o mesmo de dizer que diabetes se resolve com castigo para o pâncreas, para ele produzir insulina, né? Vamos dar castigo para ele produzir insulina. Então, o problema ele é orgânico. Assim como na diabetes, no TDAH também o problema é orgânico. Então, a punição física, o rigor excessivo, tá? Em um cérebro que não consegue inibir o impulso, vai gerar apenas ansiedade e trauma. É isso. Não vai corrigir a parte neuroquímica, vai gerar ansiedade e trauma. Então, o que que eu tenho que fazer? Se você oferecer, por exemplo, R$ 1 milhão para uma criança míope, enxergar o que está escrito a 100 metros dela,
sem óculos, tá? Vai oferecer R$ 1 milhão para a criança se ela conseguir enxergar uma coisa que está 100 metros dela e fala tá sem óculos. Tu acha que ela vai conseguir? Ela não vai conseguir. Então, por mais que ela queira o dinheiro, ela não vai conseguir. O TDAH é igual, não é uma questão de esforço, de vontade, é uma questão de condição biológica. Então, gente, entendam isso, percebam isso, tá? Outro mito que eu já ouvi: TDAH não existe. TDAH é invenção moderna, é doença da moda. Opa, para aí. Para aí! Gente, a gente precisa ter cuidado, sim, com os super, hiper, mega diagnósticos, né? Números que avançaram, que cresceram, assim, uma incidência grande de diagnóstico de TDAH. A gente tem que ter cuidado. Temos que ter cuidado, porque o TDAH, ele precisa passar por uma avaliação clínica, pelos testes, por uma imensidão de coisas para a gente chegar a uma hipótese. E é o neurologista adulto, neuropediatra com crianças, psiquiatra com adultos, enfim, que pode dar o diagnóstico, tá? Por quê? Porque são os que estudam a área, certo? A neuropsicologia, a psicopedagogia, a neuropsicopedagogia vai ajudar com os testes para levantar a hipótese. Mas é o médico que fecha o diagnóstico. O que eu quero trazer para vocês? Aumentou, tá, o acesso ao diagnóstico. Aumentou a possibilidade de investigação. Não aumentou a existência do transtorno. O transtorno sempre existiu. O que aumentou foi o acesso ao diagnóstico, certo? Então, assim, o TDAH não é algo novo. O primeiro relato médico detalhado, tá? Foi em 1798, onde Alexander Christgau descreveu, tá, como uma agitação mental. E aí, em 1902, o George Still descrevia como o defeito de controle moral. E olha como chamavam na época. E aí, depois, hoje, atualmente, nós temos um reconhecimento internacional. Nós temos o CID-11, nós temos o DSM-5-TR, que é onde está catalogado de forma mais efetiva o diagnóstico de TDAH, certo? Então, assim, não é uma opinião, é um consenso científico mundial. O TDAH existe. O que a gente percebe mundialmente? O TDAH parece mais comum hoje. Por quê? Porque o mundo exige mais das nossas funções executivas. O mundo está exigindo mais. Tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente, sobre funções executivas. Então, antigamente, uma criança hiperativa ela ia trabalhar no campo, ela ia fazer atividade física. Então, isso às vezes não aparecia. Hoje, nós exigimos que ela fique o quê? 6 horas sentada. Nós exigimos que ela fique olhando para um quadro branco em uma sala com 30 pessoas. Então, o ambiente moderno evidencia o transtorno. O ambiente moderno mostra que isso acontece e que é real. Não que antes não existia. Antes, talvez, não existia o espaço para aparecer os sintomas tão claros. Antes, não tinha o acesso à informação. Então, essa é uma diferença crucial que a gente precisa observar. Um outro mito que eu quero trazer, vocês viram que hoje, né, nessa primeira aula inaugural da nossa jornada, eu tô cheia de mitos. Boa noite para quem está chegando, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live. Hoje é a nossa primeira aula da jornada do TDAH. Se inscreve, deixa o like para que você possa assistir e acompanhar todas as aulas. Elas ficam gravadas aqui no canal, sim, mas assistir ao vivo tem um gostinho melhor. E se você deseja se capacitar, aprender mais sobre TDAH, ter aulas e mentorias individuais comigo e com a equipe que trabalha aqui na Psicom, clica no link que está fixado.
para que você possa falar com o nosso suporte, com os atendimentos aqui, e por um valor ilusório. Digo para vocês que é menos que um almoço, menos que uma refeição. Você vai adquirir o curso completo, acesso vitalício e um certificado lindo e maravilhoso, aceito em todas as instituições de ensino e também aceito para elevação de nível de cargos públicos. Então, participa com a gente, vai ser muito legal ter você aqui, certo? Ok. Dando continuidade, eu preciso falar do mito de número 3. Qual é o mito de número 3? No videogame ele foca. Como é que tem TDAH? Como é que tem TDAH se no videogame ele presta atenção? Veja que na aula de hoje a gente está falando, né? Dentro da nossa jornada sobre é TDAH ou é a falta de limites? Quantas vezes a gente já não ouviu isso, né? Como é que pro videogame ele para? O problema não é o TDAH. O problema é frescura. Gente, o déficit de atenção não quer dizer falta de atenção. Quer dizer que a minha regulação de atenção vai estar nas coisas que vai gerar benefício químico, vai gerar recompensa cerebral para mim. É isso. A minha atenção vai para isso. Quem não tem TDAH já é assim. Vai dizer, não é legal a gente ficar ali nas redes sociais, passa vídeo, passa chat, passa stories, passa isso. Agora vai pegar um livro ali e ficar 20, 30 minutos lendo. Não é mais exaustivo hoje em dia? É. Por quê? Porque é a geração da ansiedade e do pensamento acelerado. Agora, no TDAH, nós temos um subsídio neuroquímico, tá? Então, o circuito de recompensa cerebral, ele vai ser hiperestimulado no quê? No videogame, nas redes sociais, nos doces. Por quê? Porque vai me gerar um pico de dopamina imediato. Então, o meu cérebro ali, ó, coisa bem boa. Nossa, o nosso cérebro, ele ama dopamina. E no TDAH, o cérebro é faminto por dopamina. Então, imagina a alegria que esse cérebro não vai ter. Nós temos um hiperfoco versus uma atenção sustentada, ou seja, hiperfoco numa coisa e atenção sustentada. Então, o videogame ele é um estímulo externo que sequestra a atenção da criança. Através do quê? Tem cor, tem som, tem recompensa, eu ganho, eu corro, eu sou melhor. Então, tá toda hora recebendo dopamina, toda hora recebendo recompensa. Então, isso não exige esforço do meu córtex pré-frontal. Isso não exige. Então, o desafio do TDAH é o quê? Eu conseguir ter uma atenção sustentada em tarefas de baixo interesse. O que seriam essas tarefas de baixo interesse? Ler um livro, arrumar o quarto, tarefas chatas, tá? No videogame, o meu cérebro ele tá no piloto automático do prazer. Então, assim, é ótimo fazer isso. Eu gosto, é legal. No dever de casa, ele precisa de quê? De combustível que ele não tem naturalmente, que não é gerado imediatamente, assim como a dopamina. Então, nós temos o quê? Uma analogia que eu gosto de trazer, que é a analogia da lanterna. Ou seja, ter TDAH não é estar no escuro. Olha só, ter TDAH não é estar no escuro. É ter uma lanterna com um foco muito aberto. Ou seja, é muito potente essa lanterna. E tudo que vê distrai, tá? Ou é travado em uma única coisa, aquela lanterna fica focada numa única coisa. Mas você não consegue mover o foco da lanterna para onde você quer quando precisa. Então, talvez ele vai precisar de um auxílio. Vamos dar uma desligada na lanterna, vamos baixar essa luz, vamos deixar, né, ela mais tranquila para a gente poder ver o todo, certo? Então, gente, eu quero falar com vocês agora uma verdade nua e crua, porque eu sei que vocês ouvem muitos pitacos por aí, em fila de mercado, em reunião de família, na sala de professores. Então, eu quero trazer para vocês algumas verdades práticas para a vida de vocês, tá? As nossas aulas, a jornada tem o intuito de ser mais curta, até porque nós sabemos que todos estão com um tempo de atenção reduzido. Então, a gente quer estimular que você fique aqui conosco do início ao fim e o mais atento possível, certo?
Inclusive, lá no nosso curso Capacitação em TDAH, Teoria e Prática, as nossas aulas, elas são aulas curtas, não chega a ser que nem shots, tá? Mas são aulas curtas. Nós temos o material de apoio, nós temos e-books, nós temos artigos que subsidiam, perdão. Nós temos sites atuais e notícias relevantes e também recentes. Então, assim, tem muito material legal. Então, a nossa aula, a nossa jornada, ela vai tender a ser mais curta, para que você possa estar conosco do início ao fim e todos os dias, tá bom? Então, eu quero trazer primeiro para vocês, tirem a culpa dos ombros, tá? O TDAH, ele não é falta de chinelada, tá? Porque se palmada curasse o TDAH, nós não teríamos adultos com TDAH. Nós seríamos apenas adultos traumatizados, certo? Então, a ciência mostra que o cérebro da criança tem um atraso na maturação do freio biológico. Olha que interessante isso. Tu corrige um freio mecânico gritando? Teu carro tá com problema no freio. Tu pega, desliga, desce do carro e começa. Funciona freio. Tu tá falhando. Tu vai me deixar na mão. Eu vou sofrer um acidente. Tu funciona. Tu fala assim pro teu carro? Não, né? Então imagina que no TDAH nós temos, tá? Um atraso, uma dificuldade no freio biológico, que é no inibição, no controle inibitório. Então, se eu não corrijo o freio do meu carro gritando, como é que eu vou gritar com a criança com TDAH? Eu não conserto o sistema dessa forma. Na verdade, não existe conserto para quem não tem defeito. Existe ajuste, existe adaptações, certo? Pega a segunda dica. Isso não é moda. A medicina estuda há mais de 200 anos o que acontece no cérebro, principalmente na parte do córtex pré-frontal. Então, hoje a gente entendeu melhor um pouquinho sobre o cérebro. E eu tenho que dizer para vocês que o TDAH ele não existe porque no meu tempo não tinha isso. É como dizer que o câncer não existia antes da biópsia. O que não existia era o nome e o tratamento, certo? Fica a dica. E trazendo o maior erro de todos. Ah, mas ele fica 3 horas no Fortnite, então ele foca. 3 horas. De novo, videogame é o parque de diversões da dopamina. O cérebro do TDAH ama o que é rápido, ama o que é prazeroso. O problema dele não é ter atenção e não conseguir mandar na atenção. O videogame manda na atenção dele, mas ele não consegue mandar na atenção para estudar matemática, na atenção para fazer cópias do quadro. Enfim, isso, gente, é a essência do TDAH. A dificuldade de se autorregular dentro dos 3 tipos. Tanto de se autorregular na desatenção, tanto na hiperatividade, como no combinado, no combo, certo? Então, gente, o TDAH, tá? No olhar da neuropsicologia, o que a gente precisa? Ajudar essa criança, esse adulto, esse jovem, esse indivíduo a ter uma autogestão, ou seja, ser mais eficiente na sua regulação, tá? Imaginem uma orquestra onde todos os músicos são excelentes. Excelentes. A inteligência, a criatividade, a memória, mas o maestro, que são as funções executivas, vamos simbolizar assim, ele está desatento. Então, assim, todos os músicos ali são excelentes, tá? Ou seja, tem a inteligência, tem a criatividade, tem a memória, mas o maestro, que é quem vai dirigir a orquestra, ele tá desatento. Cada música toca em um tempo diferente. O resultado é o quê? Ruído, barulho e não música. O meu trabalho como neuropsicóloga é ajudar a treinar esse maestro. O meu trabalho enquanto psicóloga é ajudar a treinar esse maestro. O trabalho das psicoterapias é ajudar a treinar esse maestro para usar a inteligência, a criatividade e a memória
de forma a trazer benefícios para ele, qualidade de vida para ele, certo? Então, gente, o TDAH ele envolve essa falha no controle inibitório. O cérebro não consegue filtrar estímulos irrelevantes. Isso interessa, isso não, ele acaba absorvendo tudo, tá? Por exemplo, numa sala onde está o ar-condicionado ligado, para um cérebro típico, normal, que não tem TDAH, é normal, a gente ignora. Agora, para o cérebro de uma criança, por exemplo, com TDAH, o barulho do ar-condicionado pode dispersar. A etiqueta da blusa que fica pinicando pode incomodar. Lembrar do desenho que ele viu de manhã fica na cabecinha dele e pode ocupar muito espaço, de tal forma que ele não consegue prestar atenção no que ele precisa fazer agora. Então, a nossa voz explicando a lição vai se dispersar no meio disso tudo. Por quê? Porque o filtro dele pode estar furado. Ele está pegando coisas que não precisa e jogando fora as que são necessárias. Então, para isso, gente, nós precisamos, tá? De ajuda, sim. E nós vamos falar ao longo das aulas. Você pode estar pensando, tá, Luana, entendi tudo isso e tal. Mas na prática, agora, o que eu faço? A gente vai falar ao longo das aulas. Fiquem nos acompanhando, fiquem participando aqui com a gente, para que a gente possa ter esse envolvimento e possa conversar de fato, assim, sobre as alternativas que a gente tem, certo? Quando eu falei de novo, vamos recapitular a aula. Segundo o DSM-5-TR e o CID-11, TDAH, 3 formas de apresentação, desatento, hiperativo, combinado, que é os dois. Nós temos a desatenção, que é a dificuldade na memória de trabalho, tá? De novo, não é que não presta atenção, ele não sustenta a atenção e não consegue manipular as informações da mente. Exemplo, pede para ir no quarto buscar o tênis, o casaco e a mochila. Ele vai lá e pega um brinquedo e esquece o resto. Ou ele vai lá e pega o tênis. Então, a memória RAM do cérebro, a memória operacional, é curta. Então, a informação evapora antes dele concluir a ação, certo? Ele quer fazer, mas ainda ele não consegue fazer. A hiperatividade é a energia mal canalizada, ou seja, uma energia, uma vibração, é uma força corporal, é muito, tá? Ele corre, ele pula, ele tem um pensamento acelerado. Na adolescência, por exemplo, a hiperatividade, ela muitas vezes vira uma inquietude, tá? Então, uma ansiedade que precisa estar sempre fazendo alguma coisa, mas não sabe o que é. Eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa. Então, é uma característica. Junto com a hiperatividade, a gente tem a impulsividade, que é um freio desgastado, costumo dizer. Na visão clínica, é a incapacidade de adiar a gratificação. Ou seja, eu quero agora, eu quero a resposta agora. Eu preciso da dopamina agora, não é depois. Então, a criança que responde antes de você terminar uma pergunta, por exemplo, ou que atravessa a rua sem olhar, não é por falta de aviso, mas é porque o desejo de chegar do outro lado atropelou o pensamento de segurança. Tipo, eu quero tanto chegar do outro lado que eu nem me liguei que pode dar um acidente aqui, né? Então, é aquela impulsividade de não pensar nas consequências, certo? Gente, eu quero que vocês entendam, tá? E vejam, quando eu olho, por exemplo, para um teste, aquele snap que eu mostrei no início da nossa aula, ali, e eu vejo ali a lista de comportamentos que tá ali, eu tô vendo as funções executivas, eu tô vendo como é que tá sendo gerenciado esse cérebro. E aí, muitas vezes, a gente vai ter as dificuldades no filtro, ou seja, o cérebro decide o que é importante é aquilo e deu. Então, ele parece distraído, mas na verdade ele não tá, ele tá prestando atenção em tudo ao mesmo tempo. Isso também é bem exaustivo. A memória de trabalho dele é aquele post-it que a gente vai colando mentalmente, onde a gente guarda as informações no TDAH. Esse post-it é uma cola muito fraquinha, então cai o tempo todo. Por isso que a gente diz assim, escova o dente, e 5 minutos depois ele tá brincando com chinelo. A gente diz, nossa, tu me desobedeceu, mas na verdade no meio do caminho o post-it
eu sou bagunceira, eu sou burro mesmo. É mais fácil aceitar esse rótulo do que falhar tentando ser normal. E aí, de novo, quem me conhece sabe dessa frase clichê. Quem é normal? Me apresenta um áudio de uma pessoa normal que eu quero ver. Me mostra. Quem é normal? Me diz. Eu não sou normal. Se vocês são, que bom, é raridade, tá? Gente, é muito importante também trazer uma questão, né? Já indo para o final da aula, mais como curiosidade, que é o perigo do TDAH silencioso. Meninas costumam ser subdiagnosticadas porque não causam problemas externos, tá? E meninas, o TDAH é frequentemente do tipo desatento. Não que não exista. Eu já tive alguns casos de meninas com TDAH combinado ou imperativo impulsivo somente. Mas em meninas, o TDAH ele é frequentemente do tipo predominante, desatento. E aí elas são vistas como sonhadoras, lentas, tímidas. E aí a gente vai ter impacto na aprendizagem, mas o impacto interno. Alto nível de ansiedade, automutilação psicológica, porque não conseguiram ser tão organizadinha como a amiga, não conseguiram, porque elas são mais quietinhas, elas se excluem socialmente. Então, isso é um perigo, tá? E uma observação que a gente precisa fazer. Então, gente, nós temos muito o que falar ao longo das semanas, ao longo das aulas, ao longo dos encontros. E eu quero falar para vocês, tá? O TDAH, ele não pode se resumir em notas baixas, em um mau comportamento, em um desempenho abaixo da média. A gente não pode resumir o TDAH a isso, gente. A gente precisa ter muito cuidado, tá? Por quê? Porque quando a gente está falando de TDAH, a gente está falando de uma questão neurobiológica do neurodesenvolvimento, tá? Então, se você que me ouve, de repente, recebeu um diagnóstico há pouco tempo, seu filho e sua filha, ou até você mesmo, geralmente vem a culpa. Talvez você ouviu muita coisa aqui, e se sentiu culpado porque você faz. Mas eu me sentiria feliz em ter a oportunidade de ouvir, de alguém me explicar que não é legal, que não é por esse caminho, e eu ter a chance de melhorar. E hoje mesmo você tem a oportunidade de começar a fazer diferente, de acolher mais, de entender mais, de dar um melhor suporte, tá? Muitas pessoas têm medo da palavra laudo. Como assim laudo? Mas eu, como neuropsicóloga, eu digo para vocês, tá? O diagnóstico, ele não é um rótulo que vai limitar uma pessoa. Ele é uma bússola que vai orientar o tratamento. Então, não é um destino final onde a gente diz, pronto, é isso, deu. Não, não, não. É um ponto de partida para que ele receba suporte, para que o cérebro dele possa funcionar cada vez melhor, mais assertivo e ele realmente conseguir brilhar. E principalmente ter qualidade de vida, tá? Então, o nosso objetivo com as nossas aulas, com os nossos encontros, é poder trazer uma nota, ajudar, mostrar o conteúdo, mostrar para vocês e a gente conseguir trazer mais vida, esperança e qualidade para todos nós. E eu quero trazer para vocês aqui uma dica, tá? Por exemplo, eu quero que vocês peguem um papel ou abram um bloco de notas no celular de vocês. E hoje, vocês não vão corrigir, vocês vão apenas observar e classificar os desafios dos filhos de vocês. Ou o seu próprio desafio, ou o desafio de um aluno. Pensa num aluno, mas ele não vai ser meu aluno esse ano, Luana. O ano que vem ele vai para outra prof. Mas você vai ter um outro aluno parecido com ele, com sintomas e características parecidas. Então, pega, tá? E anota o desafio com base no que a gente falou hoje. Anota os desafios do funcionamento cerebral dele, os desafios que você tem, tá? Você pode colocar assim, desatenção, ele esquece o que foi pedido, perde objetos. Você pode colocar, mexe excessivamente, fala sem parar,
parece estar ligado ao motor. Você pode colocar interrompe os outros, age sem pensar, tem dificuldade para esperar a sua vez, enfim. E aí, amanhã, quando a gente tiver nosso próximo encontro, tá? Hoje a gente falou sobre os sintomas, falamos sobre os mitos. Amanhã, nós vamos abrir o capô desse carro e nós vamos ver realmente se é o freio. Nós vamos ver o que está acontecendo, vamos entender por que ele sabe a matéria, mas ele tira nota baixa. Por que que eu luto com ele, para quieto, e ele não para, e como é que eu posso ajudar. Então, a gente vai fazer um gancho com isso, certo? Então, eu quero que vocês observem os sintomas sem julgamento, sem crítica, e tentem identificar aonde que mais eu preciso de atenção, aonde mais eu preciso ajudar o meu filho. Tragam esses exemplos para que a gente possa discutir amanhã. Se você já tem, já pode até escrever no chat ou nos comentários aqui. Amanhã nós vamos entender o que acontece dentro do cérebro em cada uma dessas situações, certo? Gente, por hoje a gente vai encaminhando o desfecho. Quero agradecer a participação de vocês nesse tempo que tivemos aqui juntos. Dizer que foi muito especial para mim preparar essa aula, preparar esse conteúdo. Vocês viram que não teve slide, vai ser uma coisa mais formal, mais conversa, mais troca. Vamos embasar algumas aulas naquilo que vocês escreverem também no chat, nos comentários. Então, por favor, gente, participem com a gente, estejam aqui. O índice da gente começar as coisas e não terminar é grande. Então, de coração, eu espero que vocês fiquem aqui conosco. Fiquem mesmo, para que a gente possa dar continuidade aos nossos encontros e o número só cresça. Se essa aula foi interessante, se marcou alguma coisa na sua vida, se trouxe alguma relevância, deixa o like e compartilha com alguém em algum grupo. A pessoa não vai assistir talvez ao vivo, mas vai assistir, vai se interessar, vai continuar com a gente e de repente vai começar a assistir as outras também. E se você se interessou, quer adquirir o curso, adquirir os materiais, as aulas, a mentoria, o certificado, clica no link, nosso suporte vai te atender. Eu tenho certeza que vai ser muito bom estar com vocês, tá certo? Um abraço apertado, um beijo da Prof. Luana e eu espero vocês. Tchau, tchau.